Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de dezembro de 2013, é uma quinta-feira, e nosso verbete é de número 2869. Ele tem 5 páginas, 51 logias e 15 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o infante religioso, da especialidade parapatologia. E ele foi redigido pela nossa neoverbetógrafa de hoje, professora Reinalda Fritzen. A professora Reinalda é graduada em Pedagogia e é especialista em orientação escolar e educação. Ela é brasileira, natural de Joaçaba, Santa Catarina, é voluntária da Conscienciologia desde 95 e docente da Conscienciologia desde 99. E autora do livro Caminhos da Autossuperação, tenepsista desde 2002. O infante religioso é a consim, homem ou mulher, recebendo influência ou apresentando tendência desde cedo a crenças, ritualismos e dependência de consciências supostamente superiores. Na pensenologia, o holopensene pessoal religioso contagiante, o holopensene pessoal da acriticidade, a pressão holopensênica opressora do religiosismo, o desvencilhamento da pressão holopensênica grupal, o direito inalienável à liberdade de pensenização. E na fatologia, a automimese existencial, o ato de transferir a responsabilidade dos atos a instâncias supostamente superiores desde a infância, os débitos do passado, os vínculos com o religiosismo, a autoculpa e a autovitimização, o complexo de inferioridade, a indução a torturas imitando os santos, os objetos considerados sagrados, rosários, santinhos, crucifixos, servindo de rapor para a proteção do usuário, as lavagens subcerebrais nas crianças de conventos, escolas e templos religiosos, o status de ter religioso na família, a assistência social realizada, a necessidade da reeducaciologia desde a infância, os cursos da Evolucim. Na parafatologia, as comunexes antigas estagnadoras de consciências ex-religiosas fanáticas na Terra, as autorretrocognições espontâneas do infante, a criação dos paravínculos sadios, a dinâmica parapsíquica para crianças e adolescentes no CAEC. Agora, aqui na remissologia, nós destacamos beatice, complacência religiosa, irracionalidade religiosa, jogo da religião e reeducação evolutiva na infância. E na frase enfática, a sedução do infante às crenças existente desde o início da humanidade só deve terminar mediante a autoconscientização multidimensional, a aceitação das verpões e a descrenciologia. E na questionologia, você já esteve ou colocou alguém sob o jugo religioso? Na escala de 1 a 5, qual nível de dissidência religiosa você já alcançou? E na bibliografia específica, nós destacamos 2 fontes, na webgrafia específica, uma fonte de referência. E aqui na mega-análise do João Paulo, nós temos crença, criança, automimese, autoacriticismo, ritualismo, religiosismo, infantilismo, fechadismo, fanatismo, alienação, interprisão, genuflexão, doutrinação, desrepressão, irracionalidade, subcerebralidade, inculcopensenidade, ressomatologia, dogmatologia e salvaciologia. Agora, professora Reinalda, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi a história desse verbete, como você teve a ideia de fazer o verbete, o que levou você a escrever sobre isso. A ficha caiu mesmo, inicialmente, boa tarde a todos. A ficha de eu escrever esse verbete
caiu mesmo foi durante um trabalho realizado com a Evolucim. Nós, voluntários, levantamos questões que nos deixam infantis mesmo na adultidade. E um dos assuntos é o religiosismo. Então, como tem colegas, cada uma com que se achou afim, eu escolhi este, porque o meu passado, ainda nessa vida, é muito vincado na questão da religião. Desde criança e depois mesmo assumi, entrando no convento, vivendo a vida de freira. Foram praticamente 24 anos dedicados unicamente à questão religiosa dentro do claustro e depois, mesmo saindo do convento, ainda continuei vários anos trabalhando com questões religiosas de uma forma mais aberta, mas não deixou de ser isso. E, vendo toda essa minha história, eu decidi escrever um livro. E nesse livro eu consegui colocar, e realmente hoje sou uma maxi-dissidente da religiosidade e também da questão da política, que é intimamente ligado. Então, é esse o pequeno resumo do motivo por que eu estou escrevendo e defendendo hoje esse verbete. E o objetivo principal, a meta magna, é a assistência, assistir intra e extrafisicamente todas as consciências e consciex que estão ainda presas a essa questão que é muito forte, e ela também trava a evolução de qualquer consciência ou consciência, qualquer ser humano que venha a esse planeta ou que esteja em outros planetas. Certo. Agora, fala um pouco para a gente sobre essa sua ida para o convento. Até que ponto você escolheu isso? Sim. Até que ponto você foi obrigado? Olha, eu sou de uma família, por tradição, muito religiosa, e não tem como escapar. Então, havia um princípio, nós todos, desde criança, fizemos primeira comunhão, fomos batizados, ainda fui batizada, tinha 2 dias, não havia escolha, nós todos tínhamos que ser católicos, apostólicos, romanos, batizados, primeira comunhão, crisma. E aconteceu o seguinte, eu desde pequena, eu sempre dizia, olhando a minha mãe, olhando as outras mulheres, eu dizia, mãe, eu não quero casar e não quero ter filho. Aí ela dizia, não, então tu vai ter que ser freira. Eu me lembro, quando eu fiz a primeira comunhão com 7 anos, eu coloquei aquela vestezinha branca com uma coroa, uma grinaldinha de flores. Daí eu lembro que eu disse para mim, então tá, essa é a minha grinaldinha de noiva, porque eu nunca vou casar. É uma coisa bem interessante. E eu não me senti muito assim confortável, porque eu não conseguia entender como podia Jesus entrar num pedacinho de pão. E como que poderia o vinho se tornar sangue. Isso eu lembro muito bem, que desde pequenina eu não conseguia admitir, era uma coisa assim, essa era uma grande mentira santa, né? Isso nós podemos ver, que aqui eu coloco também. E sendo assim, quando completei os meus 12 anos, tudo foi organizado para que eu fosse para o convento. E também vieram várias congregações, e eles vinham, visitavam as famílias, incentivavam. E um dia desses caiu um calendário alemão na mão do meu pai, e que ele lia todos os dias após o meio-dia, um trecho para nós, e lá dizia assim, que havia uma congregação que estava buscando meninas que gostariam de trabalhar com crianças órfãos e abandonadas. E que podia ser especialmente meninas do interior que não tivessem condições de estudar. Aí eu disse para o pai, eu vou, lá eu vou. E a partir dali foi otimizado tudo, e realmente eu fui para o convento. E completei 12 anos no dia 6 de janeiro, e no dia 26 de fevereiro eu fui para o colégio. Ainda, dá para dizer, uma pré-adolescente e muito criança, porque a gente no interior não amadurecia tão rapidamente como atualmente.
Não sei se tem mais alguma questão. Não, por hora, vamos em frente. Agora que a gente tem umas perguntas aqui de teletertulianos, né? E a gente vai, então, aí desenvolvendo e clareando mais os assuntos conforme as perguntas. Tá certo. Então, tem uma aqui, ó, a professora Reinalda. Ela está perguntando de Lisboa, Portugal. Ah, sim. Você poderia explicar qual a razão de existirem crianças que até fizeram todo o percurso religioso, mas já adultos apresentam certa imunidade a dogmas, parecendo que o percurso religioso na infância não as afetou? Eu não entendi impunidade. Ela está colocando, não, se você poderia parte... explicar Sim. a razão de existirem as crianças que tiveram todo um percurso religião na infância, mas quando adultas, elas já apresentam uma certa imunidade em relação a dogmas, às religiões em geral. Tá certo, eu entendi. Né? É imunidade. Fica parecendo que esse percurso religioso na infância não afetou a pessoa já adulta. Tá certo. Então, pode ser por várias razões. Uma é essa, que ela, por ter nascido numa família onde era tradição, onde ela era cultura e costume, ela entrou, ela foi batizada, fez primeira comunhão, fez crisma e tudo mais, mas ela nunca se ligou, isso que chama de católico relaxado, né? Nunca assumiu, nunca... É aquela questão, estar na zona de conforto, né? Eu acho que é bem isso aí. Existe muito, muito. Sou católico, graças a Deus, né? Então, essa questão, mas nunca viveram nada, nunca assumiram nada. Não são decididos a vivenciar absolutamente nada. Porque, na verdade, pode ter na base, no fundamento, a raiz de que quem fala de Deus, quem diz que Deus existe, está salvo. Não precisa viver, não precisa se esforçar, que tudo vem. Agora, professora Reinalda, complementando aí o que você está falando, que a gente sabe, né, eu acho que é a experiência de muitos de nós intermissivistas, que alguns tiveram, ou muitos, né, tiveram uma infância religiosa, formação religiosa, às vezes até obrigatoriedade familiar de frequentar alguma religião. Contudo, na adultidade, com a questão da, vamos dizer assim, da recuperação de cons, né? Essa questão ela fica totalmente sem valor e a pessoa entra nesse clima aqui que ela colocou da imunidade, né? Tá Quer dizer, certo. aí, nesse sentido, o curso intermissivo imuniza muito. Sim, esse é um outro sentido, porque tem dois. Tem os que se acham imunes, não precisam mais fazer nada, e essa é outra questão. Eu também coloco aqui que parece ser um antagonismo do intermissimista ter sido batizado, mas isso depende porque não foi escolha dele. Claro. Então, no momento que ele pôde escolher, ele opta por aquilo que realmente ele acha que tem valor e que vale a pena para ser investido para a sua evolução. Porque aí se a gente pensar na questão de lei de causa e efeito, né, das interprisões, é claro que tem sempre um motivo da pessoa ter renascido numa família católica, né, e compulsoriamente ter sido batizado, porque, enfim, isso o pode bebê não ser. teria como escolher, mas, de todo modo, isso mostra aí todo um passado. Mas aí, em cima da pergunta que ela fez, eu acho que a questão da inteligência evolutiva, tá certo. Ela explica bem essa questão da lucidez da pessoa já adulta, né? Independentemente da formação que teve, enfim, eu acho que isso aí vai variando de cada um, né? Mas certo. É claro que a importância aqui é chamar a atenção, né? Que é vamos dizer assim, a mensagem principal do seu verbete, né? Sim. E a gente está falando de intermissivistas, mas intermissivistas são minorias, né? É verdade. A questão, o problema maior é que o planeta hoje, ainda um grande número, não sei se talvez a maioria das crianças ressomem no planeta com essa obrigatoriedade de
ser um infante religioso. Né? Uma ou outra seita não escapa, né? É muito difícil. Ou que seja herege, né? Então, mas... não, você não pode seguir nada, que nós somos hereges e pronto, né? Mas é mais raro, né, hoje em dia. Né? Agora, vamos lá. Na fatologia, ela pergunta, no final da segunda linha, se você poderia explicar qual a influência dos débitos do passado que fazem uma consciência ter uma infância religiosa. É claro. Nós temos a nossa paragenética e nós somos o nosso passado. Se no passado nós estivemos intimamente ligados a questões religiosas, não tem como escapar nessa vida de nós chegarmos assim. Ou talvez nós no passado tenhamos participado até da Guerra Santa, destruindo de quem estava crendo em um ser superior, e hoje nós estamos chegando e como consciência, para nos libertar disso, então nós podemos assumir uma religião, né? Pode ser dessa forma. Esse pode ser uma forma da gente tentar resgatar, e de uma forma muito errada, mas é um caminho que a consciência escolhe. Dulce, nessa questão aí, eu conheci um rapaz lá no meu trabalho profissional, um jovem, ele muito inteligente, e tinha, assim, facilidade com projeção, sabe? Sim. Então, eu conheci esse rapaz, ele parece que tinha uma certa angústia, né, de não poder falar sobre isso, porque a família era muito religiosa. Uhum. Então, ele tinha comigo, então, ele contava, né, as experiências dele, e eu questionava também, né, poxa, você tem experiência, né? Mas ele se mantinha na religião. Então, a justificativa dele é que a família tradicionalmente era religiosa, ele tinha um sentimento de culpa em relação a isso. Uhum. E você trazendo esse conteúdo todo aqui no seu verbete, e agora pensei, de repente, eu comecei a pensar que não seria exatamente essa questão da família, né? De repente, é mais a questão dos débitos do passado, dele com, né, alguma participação dele dentro de alguma religião, né? E ele se mantém, então, pelo processo emocional, né? Então, queria ver com você até que ponto, então, essa questão psicossomática, emocional, de culpa, né? Acaba embotando a inteligência evolutiva da pessoa, e a pessoa se mantém na automimese, né? Como você falou, sim, entre aspas, zona de conforto, para não enfrentar essa questão, né? Acho que inconscientemente pode estar aparecendo isso, né? A questão da culpa, ela é muito inculcada. Desde criança pequenina, a gente é treinada para se culpar, né? A minha culpa, foi por minha culpa. E a questão da culpa é muito ligada também à mentira, né? Então, muitas vezes, para você escapar de um mal maior, você mentia que havia feito isso, né? Ou feito aquilo. Isso é muito forte, e foi uma questão assim que na minha vida eu tive que trabalhar muito. Até toda essa questão de eu ter, por exemplo, ter uma comida a hora do almoço, então era feita a prece assim, ó, vamos rezar, vamos agradecer por nós termos comida e vamos lembrar tantos que nessa hora estão passando fome. Daí a gente já entrava, se sentia culpado, e até alimento não fazia tanto bem, sabe? É muito forte isso, eu não sei se vocês viveram isso, mas eu, dentro da minha família, se rezava sempre, ainda agora em algumas casas, se reza, e sempre vem essa questão, né? Vamos agradecer que nós temos e vamos lembrar que tantos estão passando fome, né? Então, e se traz na paragenética, né, essa memória da culpa, então agrava ainda mais a situação da pessoa, sim, né, que não consegue recuperar né, pela diminuição da lucidez da pessoa, né? E essa questão também da culpa da gente ter, né, de eu ter um calçado, de eu ter uma roupa para o inverno, né, sempre
sempre vinha. E eu tive muito forte isso, eu lembro, quando eu saí do convento, eu tinha necessidade, porque isso veio desde criança. Eu dividia meu salário com as pessoas que não tinham roupa, eu comprava cobertores, eu comprava comida, eu comprava... Sabe, eu não fiz pé de meia. Meu pé de meia foi feito só muito depois, quando um dia a minha mãe me botou num aperto e disse, ó, só vou te visitar o dia que tu tiveres a tua casa própria. Aí eu comecei a fazer economia. E no meu livro eu relato muito isso. Era questão de culpa da religião. Eu não podia ter se os outros não tinham, mesmo que eu recebia através do meu esforço, o meu trabalho, mas eu tinha que dividir com quem tinha menos que eu. E isso ainda hoje está muito difundido, muito. E como criança, nós, no colégio e mesmo em casa, sempre você ganhou alguma coisa, você tem que dar a metade para os outros, você não pode ficar para ti. Sabe, a gente nunca curtiu assim aquele prazer, assim, ó, eu ganhei uma barra de chocolate, essa aí eu posso comer. Não. Não, isso dizia para treinar, para não ser egoísta, mas, no fundo, isso dava uma culpa. Ó, eu não tenho direito de eu ter alguma coisa que é minha. E trabalhando agora com as crianças, nós trabalhamos muito com as crianças de casa de passagem em Porto Alegre. Nós tivemos uma experiência tão forte sobre essa questão. A primeira vez que uma criança pegou algo que disse, isso pode ser meu, isso é meu. Eles plantaram umas flores dentro de um material reciclado, e a gente entregou e disse assim, esta flor é tua, tu podes levar para casa. A criança agarrou e dizia assim, isto é meu, e levou. Quer dizer, essas crianças, mesmo sendo carentes, isso também é uma coisa que pode até vir de outras vidas, essa questão de achar, nada é meu. Tem que ser tudo dividido, tudo é dos outros. Eles, pela questão da situação mesmo. A mãe é uma mãe partilhada, que não é mãe deles, a comida é toda em comum, não tem essa... Então, é muito forte a questão da culpa, a questão do ter, a questão do direito. E agora vocês imaginam como fica a autoestima. É. Aí entra o voto de pobreza, né? É, sim. É bem... É. Esse também eu sei que a gente viveu muito forte, porque durante muitos anos eu vivi o voto de pobreza. A gente não, nada é meu, tudo é nosso, nem a minha roupa. Eu não podia dizer minha roupa, eu dizia nossa, o nosso vestido. Eu estava vestindo, mas não era meu, porque eu já tinha herdado de outra. Às vezes alguém que tinha sido do convento tinha morrido. Então nada era meu. Então essa coisa assim, isso pegou muito forte em mim. Mas eu noto que não foi só o convento que me implantou isso. Eu já trouxe de casa, e eu acho que eu trouxe muito de outras vidas. Numa outra vida, eu fui uma monja dentro de um daqueles monastérios austeros, onde realmente a gente era ninguém, era um verme, como assim nos era dito. A gente era um verme. Nunca dizer assim, eu sei fazer isso, eu gosto disso, eu gosto de mim. Não, eu não, sabe, sempre essa questão, não pode ser vaidosa, não, isso, né, é uma coisa muito forte, e eu estou falando isso porque realmente eu estou sentindo uma repercussão. Tem muitas colegas extrafísicas hoje que foram e que sofreram muito com isso. Foi o que aconteceu também na escrita do meu livro. Nós estamos assistindo aqui, estamos ajudando, e todas as companhias, todas essas crianças que estão para nascer agora, que eram de esquemas muito fortes, religiosos, que consigam realmente, por livre escolha, chegando a esse planeta, se libertar, porque isso é uma canga das mais tristes que pode cair em cima de um ser humano. Muito bem, vamos em frente. Você escreveu um livro, né, Rinalda? Sim. Mostra aí a capa do seu livro. Caminhos da Autossuperação, que justamente ele é autobiográfico, tá certo? Que fala, então, relatos aí da sua maxidissidência, não é isso? Sim. Então, para quem quiser aprofundar, está aqui na bibliografia. Sim, está na bibliografia. É o número 1 da bibliografia. Quem quiser aprofundar aí
Sim. na sua história pessoal, né? Sim. E tem coisas muito interessantes, muito fortes, muito tarístico o seu livro. Tá certo. Eu percebo que, sim, realmente faz com que a pessoa, porque não tem... A maioria das pessoas se colocam dentro dessa história porque é um personagem, eu apenas sou um personagem, mas é um relato verídico e mostra como é possível nós, como consciência, sair dessa escravidão, dessa amarra. É uma prisão mesmo, porque era uma prisão. E isso é algo lento, e nós temos muita assistência e muito amparo no momento que nós, decididamente, nós queremos nos dedicar à verdadeira assistência, à tarefa do esclarecimento, deixando de consolar. Porque o consolo é que nos dá um retorno, nos dá uma massagem muito gostosa no ego, né? A gente ganha. Mas depois vem uma outra questão muito triste que eu coloco aqui, que é a depressão, angústia, ansiedade, e você vai adoecendo lentamente a pessoa. Existem muitas pessoas doentes por causa das questões religiosas. Vamos lá, professora Reinalda, na Estrangeirismologia, aqui na primeira página. Ele pergunta: como podemos assistir aos infantes muçulmanos que são submetidos à chamada a oração Azan ou Adhan, entoada 5 vezes ao dia nas mesquitas? Existe maior lavagem cerebral religiosa do que essa? É bem semelhante à católica, que são os salmos, né? São as matinas, é muito semelhante. Agora, essa questão ali, nós não temos direito, por exemplo, de penetrar dentro das mesquitas e começar a querer catequizar, que daí nós vamos fazer a mesma coisa como eu fiz durante tantos anos da minha vida. Simplesmente a criança caía para mim, vem, eu vou ter, você sabe que Deus gosta de você se você fizer isso, né? E olha, se a gente se comportar assim, a gente tem um anjo da guarda conosco e tal. Então, nós não temos direito. Eu acho que essa questão é assistir à medida que é possível, mas eu nunca me infiltraria mesmo, nem projetada numa mesquita. Porque ali a gente vai ser sugada, porque eu, para mim, considero... esses são todos, são as paratrosferas, onde nós podemos fazer assistência no momento em que uma pessoa chega, que você pode ir trabalhando, doando energia e tudo mais, e torcendo para que aconteça um dia a mudança, mas radicalmente eu não me considero apta para isso, e também não aconselho ninguém que vá fazer. E só lembrando, né, professora Reinalda, que a questão é justamente o objetivo da TARES, né, da tarefa do esclarecimento, que cada consciência se conscientize da sua realidade, né, da realidade do cosmos, né, e que faça as suas escolhas pessoais de modo mais lúcido. Né? Porque a gente sabe que as instituições existem, as culturas existem, as culturas milenares, que isso é muito difícil, ninguém pretende pensar que isso vai acabar tão cedo no planeta, isso faz parte aí da evolução, né? Então, o que é mais importante é que consciência e consciexes se conscientizem de uma realidade maior, mais ampla, existe. No sentido de buscar ter essa inteligência evolutiva e que chegue à conclusão que é mais inteligente abrir mão das crenças, né, das religiões em geral. E uma questão bem prática que eu considero assim muito positiva que está acontecendo através da conscienciologia é nós abrirmos através dos meios de comunicação, através da escrita de livros, através da revista que agora surgiu, porque aí as pessoas, essas consciências que têm algo afim, ela vai um dia cair na mão e eles vão começando, eles têm um caminho. É o que não acontecia há uns anos passados, não havia muita bibliografia. Hoje não, nós já temos uma riqueza muito grande
E também nós temos acesso maior aos meios de comunicação, onde as pessoas, às vezes até um recado pode ser um link para que essa pessoa acesse. Então, eu acho que é mais através disso que nós devemos trabalhar. Pois é, porque essa questão das maneiras, não é, dos modos de lavagem cerebral, que cada religião tem a sua, né, que aquilo até perguntou, né, se existe maior lavagem cerebral, e você comentou da católica, que também é parecida, né? E é porque, se a gente parar para pensar na história da humanidade, a história da humanidade é a história das religiões, né, no geral. Então, é um querendo defender e colocar que o seu dogma é mais inteligente, é melhor e é mais válido. Então, é por isso que eu penso que o nosso princípio da descrença, né, esse que vai, ele vai aí em cima do lance, no sentido de chamar para a consciência. É verdade. Né? Chamar para a consciência. Então. Agora, ele pergunta também na fatologia, na 4ª linha, de onde vem o ato de acreditar no céu sem questionar? Seria preguiça mental? Não, isso vem, porque faz parte da questão do conteúdo religioso. A criança, desde pequenina, ela é ensinada que Deus está no céu e que nós vamos ter um lugar do lado dele. É só nós tentar nos arrepender dos pecados, confessar, fazer o bem, e muitas vezes esse bem que se fazia é para o outro estar cômodo e eu ficar numa pior. Então, essa questão, isso é cultura, isso tem... Lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral. Das grandes, né? Essa é a tal da mentira santa, né? Que Deus está no céu, que nós todos vamos para o céu, que a vida é única. E quando falece uma pessoa da casa, diz, olha, é muito triste não estar conosco, mas ele está no céu, eternamente ele está no céu. E às vezes, como tem a crença, eternamente no inferno, eternamente no purgatório, né, que diziam. Então é uma coisa, isso também foram questões que sempre me questionava. E eu lembro que a minha mãe era muito ativa. Um dia ela disse, sabe de uma coisa, meus meninos? Se é para a gente ficar sentada lá do direito de Deus no céu, eu não quero ir para o céu. Ela disse, porque eu ficar sentada eternamente? Não, ela dizia. Sabe, quer dizer que era levando muito na brincadeira também, né? Então é melhor a gente estar se revirando no inferno, no fogo, mas ao menos estar se mexendo, né? Agora, quando você... das lembranças que você tem no próprio convento, essa questão das mentiras religiosas, você já tinha alguma noção que se tratavam a maioria de mentiras ou não? Ou isso você foi adquirindo depois? Não, tem muita coisa que eu não falava, mas eu não conseguia concordar. Eu não concordava, mas eu ficava quieta, porque eu vi cenas de uma pessoa que se revelou, de o outro correr e querer estrangular, porque estava falando que Maria não era... que Maria tinha concebido normal como qualquer outra mulher. Daí um colega agrediu o outro, e eu dentro de mim dizia, mas é isso, eu não consigo entender como essa questão concebida pelo poder do Espírito Santo, que é isso, entende? Eu não conseguia, nunca entrou na minha cabeça. Então, essas são todas mentiras santas, é só um exemplo para ficar pensando, né? Porque eu acho que todas as pessoas presentes e os tertulianos, todos têm suas questões, cada um do seu jeito, da sua forma. Respeitando o jeito de pensar de cada um, mas de forma mais sadia, inteligente, com discernimento, hoje eu considero que realmente tem muita coisa que é uma bela de uma mentira. Da página 28, efeitologia, você pode comentar esse primeiro, os efeitos irreversíveis das mutilações emocionais? Efeito. Essas questões emocionais, isso é muito forte, porque isso interfere
interfere em todos os nossos atos, em toda a nossa vida. E nos torna, na verdade, emocionalmente muito frágeis, muito infantis. E isso tudo através da religião da gente. E assim, por exemplo, de um adulto cantar Mãezinha do Céu, né? Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, né? Quer dizer, isso é uma coisa infantil, emocionalismo, e mais todas essas questões que levam muito especialmente nessa quando eu lembro muito, me veio agora a imagem de todas as crianças, de 400, 500 crianças delirando na minha frente quando cantava aqueles hinos da Cruzada Eucarística. Eles entravam em delírio, era um festival emocional, e as crianças deliravam. Na verdade, elas não sabiam o que era, mas elas entravam na questão emocional, e isso não só naquela época. Então, se tu vês agora essas questões dessas grandes concentrações religiosas, tanto católicos como crentes, que são milhares e milhares e milhares de pessoas que vão para a rua e gritam e se movimentam, e entram numa emoção, só repetindo mesmo os refrões, às vezes sem sentido. Então, é essa questão, porque a religião realmente ela trabalha com o emocional e não com o racional. Até uma das questões que mais me questionam, assim, familiares, eu não entendo você é tão racional. Eu deixei um pouco de ser emocional. Eu sinto junto com a pessoa, mas eu já procuro sempre pensar adiante, como é que nós podemos resolver isso, como é que nós podemos sair isso. Aí não vamos ficar lamentando, não vamos ficar chorando, vamos achar uma saída, porque eu acho que existe uma saída. Então, porque isso também é fruto. Agora, realmente é muito sério, né, essa questão das mutilações emocionais. Puxa. Irreversíveis, né? Você coloca os efeitos irreversíveis. Agora, tem uma pergunta aqui na Principiologia, na página 28. Encontrou aí? Sim. Você poderia falar do princípio da hierarquia divina? Deus, anjos, arcanjos e potestades? Desde quando existe esse princípio sem base alguma? Ele não tem base. É que alguém um dia teve, talvez, esse sonho, né? O Eucárdio pode até me ajudar nisso. Essa questão assim de dizer assim, primeiro Deus Pai, depois Deus Filho, Deus Espírito Santo, e daí vem a Virgem Maria, e vem os anjos, arcanjos, potestades, denominações e tudo mais. Isso foi uma forma deles achar, de ser colocado em ordem, da forma que eles achavam lógica. Isso é questão dos teólogos que foram descobrindo, porque se nós vamos ver o início do cristianismo, a gente estudou muito essa questão. A gente era um povo simples, era um povo que não sabia escrever, havia uma ou outra pessoa que deixava ou manuscritos em papiros, e foram organizando. E daí as pessoas, à medida que começaram a ter interesses, foram colocando isso. Isso aí foram geralmente pelos doutores da igreja que foram criando essas sumidades. As hierarquias, e depois, depois os concílios foram aprovando. Sistematizando, retirando ou acrescentando. Acrescentando conforme a época, o interesse do doutrinador da época. Então, é tudo uma coisa que realmente eu também convivi alguns anos com a vida religiosa, e também não me desciam certas coisas, como até hoje eu não consigo ver muitos desses ritos, dogmas e que existem por aí. Mas aproveitando, então, eu queria que você falasse aqui do último trinômio aí. Se desse alguns exemplos das edulcorações, pieguismos e hipocrisias que a gente vê na religião. Sim, sim, aqui. Qual é o trinômio? Último trinômio. Olha, ali nós poderíamos ter alguns exemplos, né? Adão e Eva. É um exemplo de pieguismo, uma hipocrisia, né?
Porque como é que é essa questão dentro da evolução Adão e Eva? Outra questão seria o uso das vestimentas. Quem exerce qualquer função tem que ter a vestimenta própria. Ela evoluiu um pouco, porque a gente já tem, eu via sempre o museu, né? Porque eu não sou tão antiga, mas eu vivi várias mudanças, concílio e tal, né? As mudanças que a gente percebeu, queriam atualizar, mas sempre ainda dentro disso. Além disso, alguns textos bíblicos que não têm sentido, né? Que nem aquela a transformação nas bodas de Caná, né? Que começou a faltar vinho, estavam todos já quase bebum, mas estavam ainda querendo vinho. Daí Maria chegou para Jesus e disse: meu filho, faz alguma coisa. Ele disse: não chegou minha hora. Mas daí, a pouco de tanto insistir, ele transformou a água em vinho. Aí, quando serviram, o pessoal dizia: mas como? O dono da casa, do banquete, deixou o melhor vinho para o final. Mas, afinal, eles já estavam meio... né? Então, acharam. Mas, assim, essas questões, assim, que eu acho que isso, desculpe, mas não é possível. Outro também da Santíssima Trindade, isso aí sim. também eu nunca consegui engolir. Como é Deus que pode? Pai, Deus Filho. Não adianta, uma pessoa por matemática, teologia, não engolia, não conseguia engolir até hoje, né? A gente falar em engolir infante religioso, eu lembrei agora. Eu, enquanto infante religiosa, na época era obrigada e tudo, família, minha mãe no caso. E eu era obrigada a ir à missa, confessar, comungar. Não tinha opção, tinha que ir. E eu lembro que eu voltava com a hóstia, eu também engolia aquilo, mas eu achava no fundo ridículo aquilo. Eu falei, gente, mas o que tem nesse negócio aqui? Então é muito interessante essa questão da gente recapitular e fazer a releitura das nossas reações, né? E aí eu acho que para o infante religioso é bem importante, assim, para os atuais ainda infantes religiosos, né? Essa questão da parada para pensar e a questão da criticidade para as cerimônias, os hábitos, né? E porque acho que muitos de nós até fizemos as questões, né? Mas não fomos além no sentido de buscar outras respostas mais inteligentes, né? A gente ficou ali meio no limbo da situação, daquela interprisão. E uma questão muito séria assim que ocorreu comigo, que ainda às vezes ocorre, é da gente transferir a religião para a conscienciologia. Né? Muitas vezes assim, quando Amparo me ajuda, né? É a mesma forma, Deus me ajuda, Santo me ajuda. É muito sério isso da gente realmente não transferir, porque nós fomos tão treinados milênios e milênios a sempre puxar e buscar força de fora, sem muito raciocinar. É muito importante de nós realmente pararmos de vez em quando e não tomarmos atitudes religiosas, mesmo dentro da própria conscienciologia. Também nessa questão de evangelizar, de catequizar também. Né? Isso é muito sério. Respeitar as pessoas. As diferenças, o momento evolutivo de cada um. Né? Mas é o que a gente percebe, né, Rinalda? Tem esse lado nosso, desse passadão religioso, da gente tender a repetir o modus operandi da religião, e também tem a pressão externa de quem não consegue compreender o modus operandi, vamos dizer, do princípio da descrença, e então ficam essas duas forças, né? E aí é que tem que entrar o nosso autodiscernimento, nosso exemplarismo, para poder lidar com isso de uma maneira mais madura, né? Porque, puxa, é muito raro um ambiente que não tenha uma força religiosa muito forte, né? Muito intensa. Sim. E, então, eu acho assim, esse verbete muito importante, muito oportuno
né? E justamente a questão do infante, ou seja, sim. desde ali do início da ressoma já começa a acontecer o problema. Então, nós, por exemplo, eu optei exatamente pela Evolucim, porque eu acho que eu fiz um trabalho, assim, inculcação muito grande nas crianças. Eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com crianças, e eu lembro, eu trabalhava com crianças de 3ª série, a turma inteira eu preparava para a primeira comunhão. E ali tem uma coisa muito séria no meio. Quando uma criança só não queria, a pressão da turma era tão grande que ela entrava, mesmo não querendo. Então, aí os pais diziam, então tá, para tu não ser diferente dos outros, vai. Tinha crianças que não eram batizadas, mas essas ainda hoje eu dou um louvor. Eles diziam, não, eu não sou batizada e eu não quero ser batizada. Então tá, tudo bem, fica na tua luta, para ver onde que você vai chegar. Era a forma que nós tínhamos, né? Para você ver onde você vai chegar. Agora, até um dia eu quero encontrar com eles adultos, que eu tenho como localizar, para ver se eles continuam. Porque, essas resistiram, mas e as outras todas que e era tão fácil, porque a criança, ela é muito fácil a ser seduzida e ser também convencida. Então, através da Evolucim, eu quero fazer um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto para que realmente a gente consiga respeitar a criança desde pequenina, que ela comece a decidir o que ela quer, o que não quer, o que é certo, o que não é, e substituir essa questão das rezas, dos rosários, das cruzes, de tantos outros, em troca do trabalho com energia, do trabalho do parapsiquismo, começar a observar que a criança tem parapsiquismo, que eu tinha também quando era criança, mas que dizia, não, para com isso é coisa do diabo. Tu não vê que é o diabinho que vem ali e mostra as coisas, porque eu via outros irmãos meus, eu via uma família dizer, mas isso é a família do diabinho, eles diziam. Né? Então, a gente já guardava segredo para que realmente não fosse sufocada assim. É muito, muito forte. A ideia está aqui comigo, nós estamos levando um trabalho mesmo, em primeiro lugar, de nós deixarmos de ser tão infantis, em todos os sentidos, questão do medo, questão do estresse, questão todos esses desequilíbrios que são todos próprios da criança, para nós podermos também, com isso, trabalhar essa questão, especialmente a questão da religiosidade, né? Esse trabalho aí de parapsiquismo, né, com a religiosidade é muito interessante, porque teve aquela pergunta de ainda há pouco, né, sobre a origem desse princípio da hierarquia divina. É claro que essa hierarquia é uma bobagem e tal, mas se a gente parar para pensar, o conceito de Deus, anjo, potestade, tem esse fundo multidimensional, tá certo? Tem uma possível origem aí de visões, de clarividência possíveis, né? Que, no entanto, as religiões transformaram isso aí nas imagens, nas ideias divinas, dos santos, dos anjos, enfim. Então, é justamente essa abordagem que nesse momento que tangencia, né, a questão da abordagem da conscienciologia, explicando a abordagem lúcida, racional, né, explicando vamos dizer assim, o desenvolvimento desses mitos religiosos em geral, né. Agora, eu queria que você falasse, em relação a esse assunto, sobre a questão aqui da dinâmica parapsíquica para crianças e adolescentes, aqui no CAEC, que é uma parceria com a Evolucim, não é isso? Eu até vou passar para a ID, porque ela, no momento, nós passamos por uma readaptação e foi o Moacir, o nosso EPICOM, e eles entregaram para a Evolucim, porque realmente as crianças que frequentam ali são da Evolucim. Então, agora, quem está assumindo na prática e que pode explicar bem é a minha colega Aide. Que bom. Vamos lá. Gostaria aqui. Boa tarde, pessoal.
A dinâmica ela ocorre aos sábados, a partir das 9, 10 horas, e 20 para as 10, mais ou menos. E o objetivo dela é levar a criança a perceber que ela tem um potencial muito grande de descoberta pessoal antes de saber os fatos, antes de conhecer os fatos. O que ela sente? Como é que ela sente? O que isso lhe diz, mesmo que ela não tenha chegado lá ou não tenha visto? Depois ela comprova realmente se aquelas sensações, para percepções que ela teve, tinham sentido perante o objeto, ou a figura ou o fato. Então, o nosso trabalho é sempre isso. É a sinalética parapsíquica da criança. Como é que ela pode? Vamos supor, quando confirma, ela já sabe que aquilo, então, é uma sinalética dela. Se ela percebe que ela sentiu uma sensação, teve uma descarga energética, ou mesmo uma taquicardia, chegou em frente ao processo e ele era negativo, ela já sabe que toda vez que ela sentir aquilo, ela se prepara, então, porque aquilo não seria bom. E assim, esse é o nosso objetivo, que ela possa sair dali com a sua sinalética resolvida. Desde cedo, né? Nossa, muito bom. Começar cedo. Para ela, porque a sinalética, eu acho que a gente ainda vai, elas vão descobrir muito mais coisas, mas elas já têm uma referência. A básica, pelo menos. Já tem uma referência, né? Eu posso confiar em mim, porque geralmente você não confia nas suas percepções. Então, esse é o objetivo da dinâmica hoje, que a gente está trabalhando com o pessoal. E aceitamos crianças, né? Qual é a faixa etária mínima que vocês aceitam? Olha, nós temos crianças lá de 7 em diante, de 5 em diante, não tem problema. Já vai aprendendo e eles gostam muito. Porque é descoberta pessoal, né? Claro. Eu lembro que o primeiro dia, todos ficaram assim, enrolados na frente das mães. Proteção é o corpo da mãe, né? Ficava tudo encostado nas mães. Aí os pais fizeram conosco, trabalharam conosco, está aberto para os pais também, eles podem ir lá interagir com o filho para dar mais segurança. A partir dali, quando eles viram que não tinha ameaça nenhuma, que confirmaram, a sensação de todos era uma ameaça no ar que não sabiam o que era. Quando começaram a se envolver, e os pais também, aquilo passou. Hoje eles não precisam mais dos pais. Mas se tem algum entrando que precisa do pai, não tem problema. E se o pai quiser participar, melhor ainda, porque eles ficam encantados de saber que os pais podem pensar e sentir diferente deles. Isso é muito bom, sabe? Totalmente antirreligioso. Às vezes a sinalética do pai é uma, dele é outra, né? Muito isso bom. É o que vale, é bem interessante, vale a pena. Excelente. Reinalda, eu gostaria que, dentro da sua experiência, você comentasse a diferença entre as características, principais características, né, de diferenças entre crianças dogmáticas e crianças antidogmáticas, e também expandindo para o teu exemplologia, infante religioso optante e coagido. Você poderia explanar isso, por favor? Realmente, essas são duas questões bem distintas uma da outra. A dogmática é aquela que entra de cabeça em tudo que lhe é ensinado, ela aceita, ela se ajoelha e acredita. E a anti é aquela que começa a questionar. Eu tenho colegas que, até eu não sei se estão online, mas que eu lembro desde criança, elas questionavam os professores, elas diziam, não é assim, professora, isso aqui não tem lógica, eu não consigo entender. Então, desde pequeninos, eles já começaram a questionar e não aceitar. E eram reprimidas porque davam mais trabalho. Sim, né? muito. Os pais eram chamados, porque essa criança aqui, ela tem que levar para ela ser benzida. Tem que levar porque tem que fazer como é que eles chamavam isso? Tem que fazer um exorcismo. Levar essa criança lá no fulano de tal, que tem que fazer um exorcismo, porque essa criança, ela está tomada de um ser do Belzebu, que eles diziam, né? Não sei se vocês lembram esses nomes todos. E a criança, que optante, nós temos um exemplo aqui, uma criança que, por conta, foi um dia para a igreja
é o autor desse livro, e quando ele viu a cruz, ele teve uma expansão, parece que ele entrou em êxtase. E depois começou a frequentar, e começou, em final, se tornou até um padre, e a família não era religiosa, não foi a família que o levou, ele ia esporadicamente porque uma tia o levava. Então, achando esse livro aqui, Caminhos... onde a religião termina. Nesse Marcelo livro, da Luz. Marcelo da Luz, vocês vão encontrar relatos que definem bem isso. E criança optante é aquela criança que vai por conta, que nem eu. Eu disse, eu vou. Eu vou. Alguma coisa me levou a ir, e eu fui. Então, fui também... Mas, no fundo, era praticamente eu fui coagida, porque eu tinha uns motivos, e apresentava motivos que não iria ser normal na sociedade, na família, porque uma solteirona, isso ficava muito mal na minha época. Então, era muito melhor ser freira do que ser solteirona. E tem outras crianças que também que vão por... que simplesmente são levadas, elas vão à força. Tem muita gente... Tem muitos casos. Muita gente que foi para o convento e que está na religião por força. Eu tenho um exemplo de uma criança, é uma coisa bem interessante. Há um tempo atrás, eu conversando, ela me disse assim, Reinalda, você sabe que estou indo na catequese, aquela professora fala tanta bobagem, tanta bobagem. Eu disse, e você, por que você está indo? Ah, sabe, se eu não for, eu tenho que fazer tudo bonitinho. A minha avó vai ficar tão sentida. Então, eu vou, porque até que eu crescer, eu vou indo, porque eu não posso ir contra a avó e eu vou. Eles são tão bons para mim. Mas eu acho isso tanta bobagem. Então, vê bem, essa criança, ela está fazendo, ela está ajustando, na verdade, eu tenho certeza. Teve até aqui, já no Amor, aqui no CAE, que ficou encantada com tudo, mas faz a primeira comunhão, para não descontentar a avó. É dos males o menor, né? Então, vê, quer dizer... E a mãe também já não é muito a favor, e o pai muito menos é a favor de que a criança faça a primeira comunhão, mas ele disse, em todo caso, vamos deixar, que isso também não vai, depois ele escolhe o que ele quer. Então, tem essas questões também. E eu acho que tem muita criança hoje assim. Então, uma das questões muito sérias, eu lembro que sempre era reclame nas igrejas, que os padres diziam assim, mas como? Parece que a primeira comunhão e a crisma é como o Gimocupim, porque passou, sumiu. Eles vêm aqui, tomam a comunhão, se crismam e somem. Quer dizer, o que significa isso? Que eles estão por conveniência, a maioria é por conveniência, questão social, se eles somem, por quê? É porque não tem convicção, e muitos jovens hoje. Gente, não vamos nos iludir com esse pequeno número de jovens que faz tanto barulho. A maioria, só que, infelizmente, se desencaminham para outras questões que todos aqui sabem. Reinalda Linor, letra B aqui. Sim. Eu queria entrar na hora que você estava falando da catequese. No mínimo, você foi algumas vezes ou alguns anos dar catequese e passar como verdade absoluta. Como você se sentia naquela oportunidade fazendo esta catequese, trabalhando como verdade absoluta? Olha, é que eu tinha entrado de cabeça. Apesar de relutar muito, mas eu procurava ensinar. Eu pegava os livros... tornava bem atraente aquelas aulas, porque eu sempre fui muito animada, eu tinha muita pedagogia, muita didática, usava muitos cantos, brincadeiras e teatros. Então, eu tornava atraente isso. E até que,
incluía muitas questões que não eram questões assim de doutrina de fé, mas questões de vida. Como viver mais sadio, como ser mais honesto, como ser mais feliz, como ser mais alegre. Então, assim, eu conseguia sobreviver, porque eu também fui professora de ensino religioso no Estado. Então, eu fazia muito essa questão. Então, com isso, a gente conseguia, porque até um dia desses fui chamada pelas autoridades que diziam, mas como? Você não está dando religião, você está dando sociologia e psicologia para as crianças. E era isso que eles gostavam. E eu me sentia bem assim, né? Quer dizer que era essa. Respondi a pergunta? Obrigado, respondeu. Então, é bom registrar aqui o que você fala aqui na fatologia, lá no meio, a educação formal oferecida junto à religiosa. Isso aí eu tenho a destacar, porque foi graças a estar lá que eu consegui, então, estudar latim, grego e saber um pouco de português. Eu acho que foi o mesmo caso com você, né? Sim. O que ajudou muita gente, Sim. pelo menos, ter uma educação formal, possível, gratuita, que de outra forma a gente não teria. Então, esse é o lado bom, positivo e homeostático de toda essa situação. É verdade. Olha, o que eu tenho que deixar registrado aqui é que as pessoas ali dentro, tinha muitas pessoas muito bem intencionadas, que mesmo através dessas questões todas, mas elas eram bem intencionadas como pessoa humana, são, né, consciências, muitas delas dessomadas, outras ainda, só que são todas as pessoas ali dentro, especialmente nos conventos, elas são subjugadas, elas não têm livre-arbítrio, não têm uma forma de opinião própria. Nós temos que, dentro ali, nós tínhamos que seguir as normas e a forma de pensar, de agir e de ser. Agora, a educação formal como a educação, né, ali sim, essa questão de história, geografia, latim, ali é diferente. A formação foi muito boa. Eu tive uma formação excelente e também eu me tornei uma boa profissional depois mesmo, saindo do convento, que nunca deixei nada para trás, sempre procurei fazer o máximo, porque eu tive bons princípios, bons fundamentos de educacionais. Acho que a grande questão aí, Reinalda, é a gente se questionar se a gente estava dentro da religião, no caso eu estudei em colégio católico, Santo Inácio, depois estudei PUC, se a gente estava ali para reforçar esse holopensene de castração, repressão, porque eu sei que é difícil mudar, ou se a gente estava ali para reforçar, né? Porque às vezes a gente está lá, tá tudo bem, a gente está aumentando a nossa interprisão, às vezes não, a gente está limpando, né? Essa que é a grande pergunta, né? Então, Cláudio, mas isso que você está colocando, eu acho muito sério, porque tem algumas colocações, não sei se vocês concordam, de que é uma das estratégias das religiões manter adeptos muito bem formados para que eles ocupem cargos de poder e, com isso, façam a manutenção institucional no status, né? Mantenham o status da posição, o status da religião numa posição importante da sociedade por meio de infiltração dos religiosos, né? Eu acho essa tese bastante lógica e relevante de tudo que eu já vi, estudei. Você tem pessoas muito bem colocadas em todas as religiões, né? Judeu nem se fala, né? Super bem colocadas em situações de mando mesmo, situações estratégicas que elas têm um embasamento religioso muito forte. E, portanto, tiveram uma formação acadêmica, vamos dizer assim, bem feita, muito boa, tem excelentes colégios, universidades, né? Aí tem a questão então, uma coisa interessante para a gente pensar. Ser um intermissivista infiltrado nesse esquema, que é o desafio, né? Essa que é a pergunta que eu faço para a professora Reinalda. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é nesse sentido. Até que ponto que ela se sente infiltrada nesse sistema todo de lavagem cerebral e que ela conseguiu sair
isso com louvor, né? Mas como é que foi essa virada que ela teve de começar ou se ela está com muita interprisão ainda? Minha pergunta é essa. Se eu ainda estou na interprisão? Você conseguiu... qual o percentual que você conseguiu de limpar disso aí, você acha? Olha, isso é um processo. Eu não posso dizer eu me dou nota 4, 5, 3. É um processo. Mas eu, revendo assim, passando a limpo a minha vida, a minha história, eu percebi que, na verdade, eu fui uma infiltrada no convento. Porque lá eu consegui resgatar muitas pessoas. Eu consegui realmente fazer um trabalho muito grande. Apesar de eu entrei no esquema, eu sofri bastante porque me faltou muito raciocínio, discernimento. Se na época eu tivesse mais discernimento, talvez não teria demorado tanto tempo, porque realmente o tempo que eu demorei lá fez com que afetasse muito a minha questão da saúde, muitas outras questões, né, emocional e mais. Mas tudo tem seu tempo. Agora, isso é um processo. Não pensem vocês que eu digo, aqui acabou, terminou. Foi o que eu disse o dia para mim, eu vou sair. Mas eu noto que não foi ali que acabou. Porque depois, quando eu cheguei na SOCIM como professora do Estado, o pessoal me chamava de irmã. E eu dizia, mas como? Eu vestida normal como as outras me chamavam de irmã. É que a minha psicosfera ainda era de religiosa. Agora, de vez em quando, alguém chega e ainda diz assim, escuta, tu não foi freira? Sem nunca ter me visto, primeira vez na vida que me viu, que me vê. Então, isso, gente, é uma coisa que impregnou, e se impregna em nós, não adianta. É questão de mudar dia a dia, momento a momento. E o que está me ajudando muito é essa presença, essa atenção. Muitas vezes eu falo uma coisa, eu digo, puxa, continua a mesma? Não, mas não pode. Sabe? Então, eu fico observando atitudes. Às vezes, no jeito de falar, na forma de agir, na forma de ser. E eu percebo isso também nas outras pessoas. Ó, esse cara aqui, ó, esse aqui é um padre. Eu percebo. Então, não sei se é essa questão energética que faz com que eu perceba tão facilmente, porque é muito difícil me enganar. Eu chego para a pessoa e digo, esses dias ainda encontrei a colega, primeira vez, eu disse, escuta, você foi freira? Sim, ela disse, eu fui freira, sim. Então, quer dizer que isso é da psicosfera. Isso é uma questão de trabalhar no dia a dia, momento a momento. Eu não considero que isso seja uma coisa ruim. Eu considero que isso realmente faz com que eu fique atento e que eu perceba que eu sou dona da minha vida, é o que eu coloquei no meu livro. Foi no momento que eu descobri, eu lembro bem o dia que foi, mas eu sou dona da minha vida. É o que acontece normalmente com a criança de 7 anos, diz assim, eu sou eu, né? Pela psicologia, a gente sabe. Então, ela percebe, eu sou eu. E isso aconteceu depois de eu, velhota já. Então, é uma questão de nós observarmos. Isso tudo é partilha de experiência, porque eu acho que é uma forma da gente assistir. Reinalda. Agora, só um minuto, só para arrematar essa coisa que a gente estava falando da educação, né? Então, eu acho, Cláudia, que dentro do que você colocou, que você perguntou para ela, eu acho que o importante, não é claro, o intermissivista tendo mais lucidez, mas é a pessoa em si, o estudante em si, ter lucidez também para não se deixar ser lavado cerebralmente e usufruir do que tem de bom em termos de educação, que é claro que tem. A gente não pode aqui, ninguém está querendo menosprezar a importância dessas instituições enquanto fontes de educação em todo o planeta, né? Elas têm contribuído muito, assim, são inúmeras. Eu acho que, não sei, talvez a maioria das escolas do mundo sejam, eu não tenho esse dado, não sei se alguém tem, talvez a maioria seja de fundo religioso, né? Então, a questão é conseguir separar aí
o joio do trigo e, enfim, economia de males também. Mais uma vez, é melhor ser assim do que nenhuma, né? Paciência. Está lúcido, né, do processo que, exatamente, que eles monopolizam, né? Eles monopolizam. Exato. Tem que entrar lá para infiltrar. Por exemplo, eu estudei no colégio que tinha 7 matemáticas. Embora não tenha formação em exatas, eu fiz um curso recentemente, o melhor aluno de matemática era eu. E eu não formei em matemática, graças à minha formação no Colégio Santo Inácio. Mas eu não fico dando loas, elogiando. Eu só fico na minha, né? Agora, eu conheço exatamente, profundamente, como é que é o processo religioso do Santo Inácio, dos jesuítas, sei o processo de repressão, lavagem cerebral, de sedução. Então, a gente tem que estar lá para estudar e não para ser cooptada. Exatamente, acho que esse é o ponto. Muito bom. Aí, vamos lá, então. A numerologia, toda ela fala em obedecer desde pequenino, seguir modelos desde pequenino, anular-se desde pequenino, pertencer a Deus, autocastrar-se, crer, não fazer escolhas. Então, aqui já tem um método, né? Já virou um método aqui. Deixa ela colocar sobre isso. O que a gente fez com as crianças e o que a gente fez, eu fiz comigo mesmo, né? Nós fazíamos isso desde criança. Obedecer, se autocastrar, né, se castigar. A gente, né, de fazer penitência. E tem muita criança ainda, agora que eu vejo, na Semana Santa ou para o Natal, eles dizem, eu não vou comer doce, eu não vou tomar água. Todas essas questões, isso tudo é inculcado, isso tudo é fruto. É que as mães, as avós, né, vão preparar o nosso coraçãozinho como bercinho para o menino Jesus. Então, não come nenhum chocolate, não come nenhum doce durante toda a preparação para o Natal, né? Ou dá isso para os pobres. E assim, não é que nós não devamos incentivar a solidariedade, essa questão da criança ser altruísta, é diferente. É que a criança que fica sem tomar água, como é que ela fica? Tem problemas de rim, problema de intestino, tudo mais. Mas ela faz em nome de um ser superior, de agradar alguém fora dela, né? Então, aqui, todas essas questões. Acho que está claro, né? No caso, o ato de autocastrar-se desde pequenino, como seria isso? Mas essa questão, a autocastração, o que é? Ele se renegar os direitos fisiológicos, direitos, né? É nesse sentido assim que eu considerei isso. Eu não sei se tem outro sentido. A liberdade sentido de vontade, né, de escolha, eu acho que no geral... de liderança, por exemplo, se a pessoa tem liderança, ela diminui sua liderança. Sim, dela não assumir, deixa o outro, porque, né? Pela humildade. Para eu não precisar aparecer sempre eu, né? Eu sou ninguém, eu não sou capaz. Essa questão de autocastrar-se, isso é muito forte da gente se anular na questão de autoestima. Foi um trabalho muito forte. Imagina uma criança que recebe como recompensa por ter quebrado qualquer objeto, ter que colocar do lado do prato durante 8 dias. É um caco desse objeto quebrado. O que significa isso para uma criança? Eu lembro até hoje. E muitas vezes coisas que a gente não havia feito, né, quebrado, e os outros diziam, não foi ela, foi ela. E aí a gente tinha que assumir. Então ali vinha essa outra questão de a gente perder a personalidade, da gente não saber quem a gente é. Então, como é que é? Não fui eu e agora eu tenho que levar a cabecinha do anjinho que foi quebrado e eu tenho que botar do lado do meu prato, mas não fui eu. E vinha, simplesmente. Então, são coisas assim que quem não viveu não imagina que seja. Isso que você está falando é da sua casa? Não, era lá do convento. Lá em casa, assim, quando quebrava alguma coisa, se você não fosse mostrar para a mãe,
você ainda apanhava mostrando para a mãe. Mas se não mostrasse para a mãe, daí sim tu ficava de castigo. Mas essa questão do escuro. objeto do lado do prato era no convento. Era no era convento. No convento era. Isso era, nossa, era muito forte, né? Eu olhava para aquilo. Reinalda, não tem fome, né? Ainda nessa linha que tu está falando, eu fiquei curiosa, porque eu não conhecia esse costume aqui na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, a cultura de raspar o cabelo na primeira semana e, de acordo com o peso do cabelo, doar o valor correspondente aos pobres. Isso também era do convento? Não, isso aqui, ó, é da cultura islâmica. Faltou. Na cultura islâmica faltou a palavrinha cultura islâmica. Ah, tá. Isso era o pai, no primeiro respiro da criança, ou no início, assim, ele dizia no ouvido da criança o Assan. Assan era uma oração forte que ele colocava para a criança gravasse isso para toda a vida, e depois continuava essa questão também, né, de que era a doação, né, aos pobres, tiravam o cabelo e pesavam, e o valor era considerado em pratas, não sei quanto, e tinha que dar aos pobres, né? Mas o que era do bebê? Era quando nascia? Da criança. Sim, mas então não ia dar quase nada de Sim, mas é que tem crianças que nascem com muito cabelo, outras com pouco. Tá certo. Agora, na parafatologia, ele pede favor comentar sobre as comunexes antigas, estagnadoras de consciências ex-religiosas fanáticas na Terra. Em sua experiência pessoal, já teve contato com esse tipo de consciência ou projetou-se para alguma comunexe ligada à religião? Olha, durante a escrita do livro, eu tive várias. E vou dizer para vocês, não é fácil a gente conseguir sair dali, porque é muito forte, é muito holopensene, é muito, como é que é? Ele atrai muito. Atrator. E eu lembro que eles queriam me forçar a voltar ao grupo. Eles me queriam levar à força para a igreja, me pôr a hóstia na boca, sabe? E arrastavam, eles tentavam me arrastar para lá e para cá. E eu dizia, não, mas eu não quero mais isso. Isso já é do meu passado. Não, mas tu é da nossa turma. E eu até reconheci ex-professoras minhas, conscientes ali. Então, isso acontece no momento, colega, no momento que você decide sair decididamente de uma interprisão, você tem que ser forte e estar muito amparado. Eu tenho certeza que eu tive muita assistência, porque sempre parecia que algo me ajudava e que eu conseguisse sair, e eu sempre tinha respostas para essas pessoas, de esclarecimento. De tal forma que, à medida que eu fui trabalhando o livro, e as pessoas me ajudando, várias pessoas me ajudaram através da TENEPS, através de lendo o livro, tentaram fazer assistência. Eu comecei a perceber que começou a diminuir. Parece que essas consciências estão agora cientes de que eu não faço mais parte do grupo delas, mas na questão de crenças. Mas elas são do grupo, porque do passado, são do nosso grupo do passado. Não tenho como rechaçar, dizer assim, não, vocês não existem. Existem sim, e eu tive contato com elas no passado. Então, através do meu exemplarismo, através da assistência, agora elas estão me vendo, com certeza, e vão ter que perceber que algo diferente existe, que para evoluir é preciso a gente sair dessa situação escravizante. Agora tem uma pergunta aqui geral. Ele é um teletertuliano de São Paulo. Ele pergunta qual seria a recomendação para a pessoa que não é intermissivista e não tem sinalética aqui no intrafísico.
O ideal seria fazer a reciclagem pessoal e o EV? Seria muito bom você fazer reciclagem e EV. É recomendação número 1, você pegou bem. Agora, o que a gente orienta é que você pode procurar alguma das instituições, até para você, por exemplo, você já está colocando da pessoa não ser intermissivista, né? Mas é bom dar uma aprofundada, dar uma pesquisada. E também o fato de não ser intermissivista, por um lado, não quer dizer tanto assim, porque você pode entrar em contato com as ideias da Conscienciologia agora e se tornar um excelente pesquisador da Conscienciologia, né? Aprofundar bastante, independentemente de ser ou não intermissivista. E o mais importante, conforme você mesmo colocou, são as próprias reciclagens, né? Quer dizer, a pessoa, do momento evolutivo que ela se encontra, ela partir para ter essa vontade de fazer as suas autorreciclagens. Então, a gente sugere para você procurar aí os sites de instituições conscienciocêntricas. Por exemplo, aí em São Paulo a gente tem o IPC, que tem vários cursos de entrada, palestras gratuitas, caso você queira entrar em contato com mais profundidade, não é? Com alguma ideia da Conscienciologia. E então você pode procurar saopaulo@ipc.org e o telefone é 3287-9705 ou 3287-9706. Bom, e outra coisa muito importante é você continuar assistindo aí as tertúlias, se atualizando diariamente, né, trabalhando com as suas energias e se atualizando diariamente aí com as propostas colocadas pelos nossos verbetógrafos aí diante das autopesquisas de cada um, né? E também fica aí o convite, quem sabe um dia você se tornar um verbetógrafo da enciclopédia da Conscienciologia. Uma pergunta para a Reinalda. Pelo que você respondeu agora, eu entendi, não sei se eu entendi certo, de que quando alguma pessoa está numa situação como que você esteve, e ela quer fazer uma reciclagem e poder para depois poder escrever um livro, isso só pode ser feito, como é que eu vou dizer? Cercada e assistida por um holopensene livre, não sectário. Quer dizer, vamos supor que você não tivesse encontrado a Conscienciologia. Você tivesse vontade de fazer tudo isso, deveria ter sido muito mais difícil do que encontrar a Conscienciologia dentro desse local que não tem sectarismo, não tem pressão, não tem cobrança. Você pode ir embora a hora que quiser e chegar a hora que quiser. Não. Essa é a diferença? Fazer dentro desse holopensene? É muito diferente. Pois é. Porque para escrever, eu tinha facilidade de escrever. Mas nunca eu teria tido coragem de expor a minha vida para que eu tirasse lições, em primeiro lugar, porque a primeira pessoa que aprendeu com isso fui eu, e colocar à disposição de todas essas consciências que comigo conviveram, que me conheceram, e tentar mostrar como é possível reciclar a vida, tomando um outro rumo evolutivo, através de ideias, novas ideias, novo paradigma, paradigma através de todas essas formas, porque o que me levou mesmo a escrever o livro, o que me despertou para seguir a Conscienciologia foi a multidimensionalidade, porque até ali eu acreditava que eu vivia uma vida só, e que existia só a terra e o céu. Não havia outras formas. E corpo também, achava que tinha só o corpo humano, pronto, e a alma, que dizia que era o espírito que não morria. Aí eu comecei a perceber que existe o holossoma, existe as bioenergias, existe a seriexologia, que eu sou o passado de mim mesma. Isso tudo começou a trabalhar muito forte dentro de mim. Eu pensei, não, eu vou passar isso aqui adiante,
Porque assim como eu estive iludida até agora, quantas pessoas bem intencionadas estão iludidas? E eu escrevendo de uma forma simples, franca, sincera, sem vaidade, sem vergonha. Tudo isso que eu vivi, que eles viveram comigo, muitos deles são testemunhos, e vão ver como eu consegui rever essa vida e dar um enfoque diferente através desse novo paradigma, através da conscienciologia. Eu tenho como ajudar mais pessoas, porque eu não tenho como recolher todas as pessoas e fazer palestras e dizer, gente, eu descobri que é assim, isso. E através do livro eu vou ter um alcance bem maior. E junto com os livros dos meus colegas, do primeiro grande colega, professor, que é o incentivador de tudo, o professor Valdo, e depois todos os outros colegas que escreveram, isso tudo vem ampliando, porque cada um coloca da sua forma, do seu jeito, baseado nos mesmos princípios das verdades relativas de ponta. Não tem nada de verdade absoluta, porque até aí, eu e todo aquele povo com quem eu vivi, que foram milhares, nós sempre tivemos como certeza as verdades absolutas. Hoje, as verdades relativas de ponta, eu percebo que me dão o direito de eu fazer a autopesquisa, a autocomprovação, através do princípio, não acredita em nada, foi o que me encantou também. Não acredita em nada, faz você experiência. Aí eu pensei, não, nessa eu estou, nessa eu vou. E foi isso que me fez escrever o livro. Porque eu acho que dentro da SUSIM, eu me considerei a pessoa mais idiota que podia estar pisando. Porque seria como que ler aquela água com açúcar, como tantos outros livros eu leio. Com respeito a todos os escritores, mas não acrescentam nada, só faz uma massagenzinha no ego e pronto. Diz, então eu estou bem assim, não preciso mudar nada. Tá certo? Reinalda, você teve muito contrafluxo ou menos contrafluxo? Olha, eu tive muito contrafluxo. É um desses que eu falei para vocês antes, né? Especialmente à noite, nas projeções, nos sonhos, era muito forte, sabe? De ter momentos de eu dizer, será que chegou o momento? Eu acho que vou esperar um pouco. Daí eu deixava uns meses, guardava, mas não conseguia. Porque o meu livro era que o Balbino está aqui presente, ele sabe. Ele era como uma pessoa dentro de casa que sempre estava me cutucando. E ele e a senhora Odete, uma senhora que sempre nos acompanhou, trabalhou conosco, dizia assim, escuta, Reinalda, e onde é que está teu livro? Como é que tu não está escrevendo? Dizia assim, vai, vai lá para o teu escritório, vai escrever. Deixa essas coisas que nós vamos fazer, sabe? Então, eu ia para o escritório, e fui escrevendo. Porque reescrevi umas 6 vezes o livro, até que eu tive coragem de entregar para os outros verem. É bem interessante, porque isso aqui é bobagem. Mas depois eu lia de novo, não, mas isso eu acho que tem fundamento. Daí vai lá nos 700 experimentos, vai lá no Conscienciologia, vai lá em todos aqueles livros já escritos. Daí eu encontrava, não, mas tem fundamento. Vamos, vai com coragem. Então, foi uma autossuperação mesmo. É uma reciclagem. Não vou dizer que hoje sou perfeita, não, mas que muita coisa mudou, que eu mudei muito, eu mudei mesmo. E falando no livro ainda, já teve alguma devolutiva ou retorno? Como é que está? Ou ainda está em fase de... Eu tive muitos retornos já. Muitas pessoas, até um doutor em História de Curitiba, me mandou uma avaliação muito preciosa. Ele colocou que ele nunca leu um livro onde alguém se colocasse como personagem vivo dentro de uma história verídica, verdadeira, porque eu coloquei o contexto histórico nacional e mundial e sempre fui me colocando dentro. E que isso é uma pérola, é uma riqueza, que inclusive eles estão considerando isso lá dentro dos estudos de história, que é muito valioso.
Depois teve mais outras questões assim, que encontraram assim algo, conseguiram fazer links dentro do próprio livro que eu não percebi. Por exemplo, que eu vivi uma situação e que eu tentei ajudar as outras pessoas a saírem de uma situação. Por exemplo, quando nós éramos meninas, tinha umas freiras que tinham vindo da Alemanha como moças. E elas eram, muitas vezes, muito estúpidas assim com a gente, muito grosseiras, sabe? E eu lembro que eu dizia para as gurias, meio alemão, meio português, que eu também demorei uns 2 anos até aprendi bem o português, eu dizia assim, vamos dar um desconto, porque imagina o que elas devem ter sofrido, elas deixaram a pátria, deixaram os pais, deixaram tudo para trás, né? Vamos dar um desconto. E aí, essa pessoa que leu o livro disse assim, e Reinalda, quando você deixou a família para trás, deixou tudo que tu tinha adquirido para trás, você, com isso, você viveu a experiência e com isso você aprendeu a ser condescendente com os outros também. Quer dizer, são questões assim que a gente percebe do livro. Depois, outras pessoas também colocaram assim, que elas nunca haviam pensado de que a gente pode, ela fala dos podres do passado, a gente pode tirar coisas muito preciosas que seriam como que o adubo para crescer para o futuro. Então, são tudo questões interessante assim. Essa metáfora, né? É bem interessante. Disse, porque o que a planta, né, a sombra, ela disse, a sombra é aquilo que a gente considera que foi errado do passado, mas se não tivesse árvore, não teria sombra. Então, tem que deixar que a árvore cresça cada vez mais. Porque quanto mais a árvore cresce, mais a sombra aparece. Isso significa, quanto mais eu sei, menos eu sei. Quanto mais eu melhoro, mais eu vejo que eu tenho que melhorar. Muito bom. Agora, aqui em tecnologia, na página 28, segunda linha. Tá, segunda linha. Tecnologia. Gostaria que a verbetógrafa explorasse as técnicas patológicas para seduzir e alienar os infantes e quais seriam as posturas mais sadias dos pais para evitar isso, estimulando a autonomia e criticidade da criança. É exatamente o que nós já falamos antes. É deixar a criança decidir, deixar a criança dizer o que pensa e não simplesmente inculcar, porque na questão religiosa é inculcado. Não se deixa a liberdade de questionar. Tudo é apresentado como verdade absoluta. E eu acho que a técnica que nós, inclusive, usamos na Evolucim, nós deixamos a criança opinar, a criança falar, a criança dizer, a criança avaliar, analisar. Por exemplo, se tem um livro, a criança lê esse livro e ela vai dizendo o que ela está percebendo, o que ela está sentindo. Então, nós vamos vendo. E tem um joguinho que a minha colega aqui que coloca assim, dentro, fora. Então, tem muitos exemplos assim, Se uma formiga me morde, eu devo matá-la ou devo deixar que ela vá para um outro lugar onde ela não me atrapalha? Então, você diz, eu estou dentro. E a menina e a mãe diz, eu estou fora. Eu estou dentro porque eu acho que a formiga, ela deve ir para o lado onde ela pode viver. Eu não preciso matar. Só assim, em último caso, se é um lugar onde nós temos que estar, nós temos que transferir essas formigas dali. Nós não podemos deixar que as formigas fiquem mordendo as crianças. Então, nesse sentido, assim, fazer a criança raciocinar, isso é bom, isso convém, isso ajuda, isso atrapalha. Então, é nesse sentido, assim, eu acho que, levando dessa forma, nós estamos sendo mais cosmoéticos. Sem dúvida. Reinalda. Economia de males. Reinalda. Quer falar? Quero fazer uma pergunta.
É na página 28, na efeitologia, no meio da sequência aqui. O efeito repressor religioso na infância, repercutindo na adultidade. O efeito repressor religioso na infância repercutindo na adultidade. É isso aí, ó. Nós temos muito adulto infantil, né? Nós temos muito adulto que é uma criancinha ainda, né? Por essas questões religiosas, né? E se nós observarmos bem, muitas vezes nós tomamos atitudes ainda infantis devido a essa questão religiosa, né? Se eu não... Essa questão do medo, essa questão de eu não questionar, essa questão de eu me expor, e muitas outras, isso tudo são efeitos da questão repressora religiosa na infância e que ela repercute na nossa vida adulta. E porque a autoestima foi questão de não ter autoestima, você não é nada, ai, fica quieta. Que nem nós, quando estavam falando, os adultos, às vezes falando, a gente entrava com uma ideia, fica quieta, tu não sabe nada. Nesse sentido assim, né? Então, claro, isso vai marcando, porque marca muito mais como criança, como depois de adulto, muito mais. E aí entra numa zona de conforto, né? Porque também é cômodo continuar assim. Né? Aí se acomoda. Isso tem a ver também com 2 itens aqui que coloca, a questão da meia-culpa e da genuflexão, né? Ah, sim. Sem dúvida. Sim. Isso. Reinaldo, nós podemos dizer que existe uma cultura na autocrucificação? A pessoa tem que se crucificar. Jesus se crucificou, você também tem que se crucificar? Claro. Para poder manter o holopensene. Isso aqui, ó, na Semana Santa, de vocês verem, não sei onde é que foi aqui por perto, até um que fez o papel de Jesus Cristo, morreu mesmo, né? A corda deu o laço e ele se enforcou. Porque essa cena é feita com muito brilho na maioria das cidades, né? Como um espetáculo, a crucifixão de Jesus. Então, e isso é muito... É uma coisa que até eu falava isso para as crianças no meu tempo mesmo, que eu dizia, gente, vocês não podem imitar, querer fazer o papel de Jesus crucificado ou de Judas, que enforcavam o Judas, né? Então, porque isso pode realmente o que aconteceu. Então, isso, gente, é uma cultura. E quanto mais as pessoas parecem que têm prazer de ver o sofrimento. Isso que é uma coisa que eu não entendia também desde criança. De ver, por exemplo, aquele Jesus crucificado todo cheio de sangue, cheio de espinhos e todo torcido assim. Isso eu achava uma coisa muito ruim. E na casa que eu chegava da minha família, dizia assim, ai, tira isso daqui. Isso aqui, todo momento você vendo só sofrimento, isso faz muito mal para nós. Isso é cultura. Tem uma cidade que tem uma rádio, que na subida da escada, eu até tinha um programa, tem um Cristo crucificado, assim, todo torcido, todo horrível. Cada vez que tu sobes para fazer um programa de rádio, você tem que primeiro passar por essa imagem. Isso faz muito mal, muito mal. Isso é cultura, uma cultura bem, como é que a gente diz, de asno. É o famoso idiotismo cultural, né? Agora tem uma pergunta aqui, tudo bem, Cláudio? Professora Reinalda, nos dias atuais, diante da grande pressão da sociedade e da família, você acha que devemos influenciar nossas crianças a escolher uma religião e deixar elas decidirem, quando mais adultas, se o que aprenderam é válido ou não? Ou isso é perder tempo? Olha, influenciar primeiro é muito danoso. Nós não podemos influenciar. Nós podemos propor, mas eu não proporia religião nenhuma para a criança, porque as nossas crianças hoje, elas têm tanto acesso a tanta comunicação, a tanta mídia, que elas vão observando. E se elas, por elas não decidirem,
eu acho que tem que deixar a criança livre. Se ela, depois de adulta, escolher, tudo bem. Mas eu acho que influenciar ou induzir, nós não podemos. Sim, nós podemos, a exemplos bons, a honestidade, a cosmoética, a respeito, a valorização humana, isso tudo sim, mas não a religiosidade, porque isso é levar muitas vezes alguém para um beco sem saída e depois tem que se contorcer e lutar e sofrer para sair da forma com que eu fiz e saí. Uma pergunta, por favor. Reinalda, essa linguagem um pouco mais light, adotada já num passado recente pelas religiões, se você enxerga isso como de maneira evolutiva ou se não, se continua exatamente na mesma cegueira. E outra que foi mencionado aqui pela manhã, esses brinquedos, se não me engano, o país é a Suécia, eu não tenho certeza. A ideia de apresentar nas prateleiras brinquedos que não tenham influência para as crianças, no sentido de, por exemplo, uma tábua de passar, ao invés de uma menina brincando, colocar um menino brincando com utensílios domésticos e vice-versa. O que você acha a respeito disso, por favor? Olha, nessa questão é um pouco difícil eu colocar, porque a última parte eu não estive presente e não sei bem, mas existe a linguagem popular, eu vou falar para vocês. Primeiro era o latim, depois uma linguagem mais difícil. É porque todas as religiões estão começando a cada uma querer ter mais adeptos. Então, uma foi copiando da outra. Primeiro, a religião católica conseguiu criar os carismáticos, as questões de ser mais popular, de conseguir povo, de conseguir as pessoas. Mas isso tudo são falácias, isso tudo estão mostrando... Populismo mesmo, né? Estão mostrando que está decaindo, existe alguma coisa que está revertendo. Então, tem aqueles também que querem voltar às fontes, voltar a ter uma linguagem mais eclesiástica, ser mais... Isso tudo. E a questão de dar, por exemplo, o que você falou, dar uma tábua de passar em vez de um brinquedo, eu acho que ali é uma questão da gente ver. Eu acho que nós não podemos voltar a fazer a criança a ser adulto e trabalhar que nem adulto. Agora, que a criança pode ter a participação em atividades pequenas dentro da casa, eu acho que é necessário, porque... Não, acho que está correto. Eu só queria fazer um acréscimo para clarear o que foi colocado de manhã. Se eu não estou enganada, foi falado de experiências que estão sendo feitas na Suécia, no sentido de aproximar os dois gêneros, masculino e feminino, visando a questão de queda de preconceitos, de paradigma. Isso é para homem, isso é para mulher, machismo, feminismo, entendeu? Sim, tá certo. Até que ponto isso é uma quebra ou é uma influência? De colocar, por exemplo, um menininho de 8 anos de idade com algumas... brincando de boneca, ou vice-versa, ou a menina com uma bola de futebol, se é uma quebra ou uma influência? Agora, eu trabalhei muito com o movimento de mulheres, e a gente percebe que as próprias mães que educam as crianças desde o início, ao menos agora, hoje em dia, não sei porque faz uns anos que eu não lido mais com isso, mas na época, as próprias mães educavam os meninos a serem machistas, e as meninas a serem submissas. A menina tinha que ficar na cozinha, enquanto o menino podia ir bater bola. Então, nesse sentido, assim, eu acho que nós temos que trazer... Não existe mais essa questão de... Isso é o homem que vai lavar louça, é a mulher que vai fazer comida, é o homem que vai trocar o nenê, a mulher que vai não sei o quê. Eu acho que nós temos que começar essa questão de cada um, a responsabilidade de ambos. A impressão que eu tenho, aí me corrijam os pedagogos se eu estiver enganada, é que em tese, o brinquedo que é bom para qualquer gênero, né?
Ele deve ser válido para ambos os gêneros. Sim. Aquele brinquedo que realmente é reeducativo, é evolutivo, não vai ali estar formatando e influenciando de maneira mais negativa, né? Agora tem uma pergunta ainda, vamos lá, nosso tempo está acabando. Na parafatologia, página 28, segunda linha, você poderia falar mais sobre as comunexes antigas e estagnadoras? Você já falou, mas é que ela complementa a pergunta. Há alguma com aglomerações de consciências religiosas dos séculos 11 e 12 ligada às cruzadas? Penso que já tive vida em convento, como religiosa, e sei que há consciências ligadas a mim ainda hoje nesse processo religioso. Seriam dessas comunidades antigas? Como agir melhor para ser assistencial comigo mesma e com elas, dado o medo tão grande inculcado ao longo dos séculos? Complexa a colocação dela. É muito complexa. Agora, a forma que eu encontro de assistir é através da TENEPES, porque o amparo traz. Os amparadores nos trazem consciências de, às vezes, de bem outras épocas, outros tempos, mas eles têm ligação conosco. E, muitas vezes, nós não estamos ali para questionar. Eu apenas procuro assistir, doar energia e que aconteça o melhor para todos. Porque cada um está dentro do ritmo, dentro do seu ritmo evolutivo. E tem consciências que não são de milênios e milênios. Até nós mesmos, só se nós conseguirmos acessarmos retrovidas, nós também ficamos por muito tempo, às vezes presos dentro de certos bolsões, né? Energéticos. Porque ela pergunta se seriam as comunexes se as consciências poderiam ser dessas comunexes mais antigas. Provavelmente, né? A gente sabe que as consciências mais assim dogmáticas e mais formatadas no processo da dessoma passam por toda uma condição de obnubilação, de falta de lucidez, e a tendência é ela continuar presa àquele holopensene que ela tinha no passado. E se elas têm ligação conosco, o nosso exemplarismo é que vai ajudar. É fundamental, isso mesmo. Então, gente, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, as perguntas, a participação da professora Reinalda, nossa neoverbetógrafa de hoje. Aguardamos aí muitos outros verbetes, tá certo? Então é isso. Muito obrigada e os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje, tivemos 32 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Hoje temos aí os seguintes recados. A Keiko, sobre a Assembleia de Fundação da IC Enciclo Sapiens. A Pilar, sobre o 9º Fórum da TENEPES. A Cristina, com alguns avisos sobre a IAC. A Marta Ramiro, com a primeira semana paracientífica. E antes, os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Informar aí todos os associados do programa Amigos da Enciclopédia, cujas assinaturas vencem agora em dezembro, que nós enviamos uma mensagem por e-mail informando a data do vencimento e fazendo um convite para a renovação. Então, além dos amigos que vencem em dezembro, muitos amigos venceram nos últimos meses, desde julho até novembro. São dezenas e dezenas de associados que não renovaram a assinatura. Então, a gente faz um apelo aqui a todos esses amigos que, dentro das suas possibilidades, sua programação, se vocês puderem renovar, vai ser muito útil para nós, muito importante, porque o programa Amigos depende da sustentação financeira para a produção da enciclopédia e as dependências aqui do Holocicloteca e Tertuliário. Então, quando a gente tem perda de muitos amigos, muitos não renovam a assinatura, nós temos aí um caixa fica baixo e isso nos causa dificuldade. Então, a gente pede a quem puder se associar como um novo associado ou renovar a assinatura, nós agradecemos. É fácil, só ligar na recepção do CAEC, no 45 3525 2652, todos os dias, inclusive sábado e domingo, feriado, e você faz a sua renovação com cartão de crédito. Muito obrigado. Boa tarde. Convidamos os tertulianos e teletertulianos, ou seja, todos os integrantes da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, a participarem da Assembleia de Fundação da Enciclo Sapiens.
Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, a instituição conscienciocêntrica dedicada às pesquisas, revisão, ensino, produção, defesa e divulgação de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2013, no sábado, às 19h30, no Auditório do Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Contamos com a presença de todos. Obrigada. Boa tarde. O CAEC está divulgando a Semana de Imersão no Holopensene da TENEPS. Vão estar constando 2 acoplamentários, o TENEPS 1, do dia 20 a 22 de dezembro, e TENEPS 2, de 27 a 29 de dezembro. E também uma oficina do Parasociograma e TENEPS, dia 26 de dezembro. E durante a semana, o 9º Fórum da TENEPS e 6º Encontro Internacional de Tenepsistas, do dia 23 a 25 de dezembro. É um evento anual da Comunidade Conscienciológica, né, da CCCI, com o objetivo de reunir interessados em iniciar a TENEPS, congregar os praticantes, novatos e veteranos, além também, em geral, dos pesquisadores da tenepsologia. Vão estar presentes tenepsistas nacionais e internacionais, enriquecendo os debates e o somatório de experiências práticas, aprofundando a TENEPS no seu tema central. Estarão presentes alguns epicons que eu vou mencionar agora, entre outros, o Moacir Gonçalves, Hernande Leite, e também vários conferencistas. Entre eles estarão a Kátia Aracaki, obrigada, Kátia Aracaki, Roberto Almeida, o Alexandre Nonato. E se você não puder estar presente aqui em Foz, pode participar online, pela internet, buscando informações e inscrições através do e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 45 3525 2652. Muito obrigada e até lá. Boa tarde. Queria informar a vocês que os cursos que está dando a IAC aqui no Brasil justamente vão acontecer já este fim de semana, o 14 e 15 de dezembro. O curso Energizador Lúcido vai ser ministrado domingo 15 de dezembro, das 10 a 13 horas e das 15 às 20 horas e 30, no Porto Alegre. E o curso Estado Vibracional vai ser dado também no mesmo horário, também em Porto Alegre. O contato para que vocês possam fazer as inscrições é brasil@iacworld.org. Quero dizer para vocês que tem a possibilidade também, se não podem nesses dias poderem fazer a inscrição, os mesmos dias podem fazer lá no Hotel Everest, Rua Duque da Caixas, 1357, Centro Histórico. Vou dar para vocês o telefone também de Porto Alegre, 45 84 32 8128. Repito, 45 84 32 8128. Esperamos você. Boa tarde. Boa tarde a todos. O convite é para você que valoriza a pesquisa, a autopesquisa. Você não pode perder a primeira semana paracientífica. Nesse evento, você poderá participar da orientação à pesquisa, reuniões internas dos colégios invisíveis, o 4º encontro dos colégios invisíveis, a qualificação da pesquisa conscienciológica, a primeira jornada da cosmovisão da autopesquisa, o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, que tem o tema pré-intermissiologia. E também no dia 26, nós vamos ter um círculo mental somático. Antes da semana paracientífica, antecedendo o evento, nós vamos ter um acoplamentário especial.
Então, repetindo as datas. O acoplamentário será do dia 18 ao dia 20 de julho. E a primeira semana paracientífica, do dia 21 ao dia 27. As informações poderão ser obtidas pelo telefone aqui do CAEC, 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Boa tarde, obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Com Sim, Clare Audiente, de autoria da professora Lilian Zolé. Uma ótima tarde a todos, até amanhã.